nossa casa está em hoje a nossa casa está em festa, porque vocês estão aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Também queremos ver você sorrindo. E um sorriso bem gostoso para os novos e para os antigos. Número 57. O nosso cordial boa noite a todos. E sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho mais uma vez. A Casa de Bezerra, a Casa de Jesus e a casa de todos nós, daqueles que desejarem participar e comungar com a família Casa do Caminho. É um prazer tê-los aqui, nosso prazer especial àqueles que estão vindo pela primeira vez. Sintam-se em casa. E agora nos preparemos para a comunhão com os nossos amigos espirituais, com Jesus. Por isso, vamos desligar o celular, elevando os nossos pensamentos e nos preparando
para o grande banquete reservado para todos nós na noite de hoje. E acreditemos, Jesus traz para todos nós tudo aquilo que precisamos. Mas é preciso que façamos por onde merecer. Não teremos aquilo que queremos, do jeito que queremos, mas teremos aquilo que necessitamos para continuar encontrando forças, coragem, para prosseguir na nossa caminhada. Hoje, mais uma vez, com um enorme prazer, nós temos a presença aqui do nosso irmão Daniel, que é um trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade em Olaria, mas que se faz acompanhar da sua esposa Aline, que também vira e mexe, está aqui conosco como palestrante, expositora, e mais ainda dos herdeiros da fortuna, né? Porque família que reza unida, permanece unida, né? E é um prazer tê-los aqui na Casa do Caminho, que não são nem visitas, né? Já são pessoas que fazem parte do nosso coração, né? Sejam bem-vindos e com certeza teremos uma noite bastante abençoada. E a mensagem do dia tem do livro Vigiai e Orai, do nosso irmão Carlos Barcelo pelo irmão José, tem como título Se Já És Capaz. Foi Daniel que abriu, tá? Não foi eu, não. Se já és capaz de velar a cabeceira de um doente, de ouvir sem pressa a conversa de um amigo, de prestar uma informação detalhada a um transeunte que te interpela, de visitar quem esteja acamado, predispondo-se a estar com ele alguns minutos, rendendo um familiar que necessita de descanso, de escrever uma carta, demonstrando interesse pelo companheiro distante, de prestar serviço voluntário numa instituição beneficente, de receber alguém com cortesia em sua casa, sem demonstrar aflição pela lida doméstica interrompida. Então, já estarás no exercício do verdadeiro devotamento, que significa dar muito mais do que somos, do que aquilo que temos. Já somos capazes, não já? Basta querer. Prosseguindo, vamos à prece da nossa irmã Isa. Boa noite, irmãos. Boa noite. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos a Jesus, lembrando do dia que Ele falou para nós, que sempre que estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali Ele estaria. Amado Mestre, aqui estamos nesta noite, reunidos em Teu nome, e temos a certeza que estás aqui entre nós. E nesta noite, Mestre amado, eu queria te pedir permissão de levar ao teu coração a prece que o nosso anjo Ismael fez por todos nós. Glória a Deus nas alturas, paz na terra a toda a humanidade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores na luta deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita no caminho da virtude, único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles,
misericórdia aos nossos inimigos. Recebe no teu seio bendito a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, abra-nos, leva-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar, vencer das escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica deste instante pelo nosso Brasil, Senhor, pela humanidade inteira. Esteja conosco, Mestre amado, nos abençoe, nos mostre o caminho. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, com muito prazer, passamos a palavra ao nosso irmão Daniel. Companheiras e companheiros, mais uma vez, muito boa noite. Eu costumo dizer para o José que é uma delícia chegar aqui, a gente ouve a música da Bisa, vocês cantando, a gente canta e se envolve. E aí tem a leitura, a fala do José, essa prece extremamente envolvente, a gente tem que pegar no tranco aqui de novo para começar a falar, né? Que a gente fica tão envolvido, né? Em situação de tamanha paz e bem-estar espiritual que o coração aqui do companheiro é repleto de gratidão por essa oportunidade, que é a oportunidade também de serviço, que é a oportunidade da gente trocar conhecimento juntos e de termos breves momentos de uma convivência fraternal, espero que agradável e, sobretudo, muito útil. Meu nome é Daniel Oliveira, como já foi dito, sou trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, no bairro Olaria, na nossa cidade do Rio de Janeiro, e me foi sugerido para a noite de hoje o tema livre-arbítrio. Livre-arbítrio é sobre o que nós conversaremos nessa noite. Amigas e amigos, gosto muito de construir um estudo em conjunto. Gosto da participação de vocês. Ninguém precisa se sentir pressionado, constrangido, envergonhado. Mas quem sentir a vontade, quiser participar nas perguntas lançadas, nas nossas trocas de ideias e nas reflexões em conjunto, que façam. Ninguém aqui é dono da verdade, todos nós somos estudantes das letras espíritas. Acredito que construindo um estudo em conjunto fica mais motivante, mais interessante e mais rico para todos nós, ok? Então, começo perguntando quem gostaria, com as suas palavras, sem se preocupar com a exatidão da definição, definir livre-arbítrio. Quem gostaria de definir livre-arbítrio, pessoal? Liberdade de escolha, obrigado, Bisa. Liberdade de escolha, a capacidade que Deus nos dá de decidir que caminho seguiremos pela nossa vontade, o que quereremos fazer, por qual caminho seguiremos. Tomaremos um caminho construtivo ou não? Tomaremos um bom caminho ou não? Depende de cada um de nós. Para isso, Deus nos deu essa bendita capacidade de escolha, liberdade de escolha. Desde já, a gente precisa ressaltar nessa afirmativa, diante dessa definição sobre livre-arbítrio, mais um exemplo do amor de Deus para conosco.
Porque o que seríamos nós, companheiras e companheiros, se não pudéssemos escolher? O que seríamos nós? Animais? Robôs? Máquinas? Marionetes? Guiados? Sem poder de escolher, sem poder de decidir. Aí o amor de Deus, desde o nosso início como espíritos humanos, desde a nossa primeira encarnação como espíritos em corpos humanos, mesmo que de forma muitíssimo rudimentar, de forma muito primitiva, nós já possuímos essa capacidade de escolha. Essa faculdade concedida por Deus, faculdade é sinônimo de capacidade, chamada livre-arbítrio, está presente desde a nossa primeira encarnação como humanos. Obviamente que de uma forma muito simples. Como somos criados, pessoal? Quem lembra? Simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Então, por conta disso, de uma forma simplíssima, nós também usamos, desde a nossa primeira encarnação como humanos, o nosso livre-arbítrio. E essas primeiras encarnações são importantes, mas de progresso tão lento. Se o progresso hoje nosso como espíritos é lento, você imaginem nas nossas primeiras encarnações como humanos. O progresso é tão lento que dizem os espíritos que aquilo de memória que temos de conquistas nestas primeiras inúmeras encarnações se perde na poeira dos tempos. Porque se cada uma dessas encarnações for avaliada separadamente, elas contam pouquíssimo, quase que de forma desprezível para o nosso progresso, mas contam. Mas somadas, desde o início, fazem que nós cheguemos até onde estejamos hoje, até onde estamos hoje. Então, desde o início, a gente tem livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, além de ser uma prova de amor de Deus para conosco, que permite que escolhamos pela nossa própria vontade e de acordo com as nossas luzes e esclarecimentos, é também uma prova, é também uma ferramenta de justiça de Deus para conosco. Por quê, pessoal? De justiça. Por quê? Como é que Deus avalia as nossas atitudes? Qual o parâmetro de Deus para avaliar nossas atitudes? Qual é o fundamento de avaliação das nossas atitudes? Amor ao próximo está dentro desse fundamento de avaliação, né? Mas o que, pessoal? A caridade, né? O amor ao próximo, mas o que? Nosso esforço em tentar melhorar, mas o que? Força de vontade tem a ver com esforço, né? De tentar melhorar. Pessoal, essa turma está muito quieta hoje, hein? Eu quero o pessoal no bom sentido, sem vergonha, hein? Mais o que, minha gente? Isso o desencarnado lá falou, lá atrás, ó. Mas o que? Fundamento de Deus para nos avaliar. A gente está, por enquanto, citando exemplos que constroem esse fundamento, né? Vou resumir então para vocês. O parâmetro de Deus para nos avaliar é o nosso esclarecimento. Porque quanto mais esclarecidos, maior a nossa responsabilidade. Certo? Porque não dá para avaliar as atitudes de quem tem menos esclarecimento
de quem tem menos progresso, tanto intelectual quanto moral, de forma equivalente a quem progrediu mais. Quem progrediu mais, tanto do ponto de vista intelectual quanto moral, tem mais esclarecimento, portanto, maior responsabilidade, certo? Por isso, o livre-arbítrio também, quando dissemos concedido por Deus, também é uma ferramenta de justiça. Porque somos mais livres, estamos falando de livre-arbítrio, livre escolha, mas somos, olha que interessante, pessoal, que a gente não para pensar, a gente aprende com a doutrina espírita, aliás, já desde Jesus. Somos mais livres quanto mais respeitamos as leis. Só é livre, de fato, quem respeita as leis. Quem é disciplinado em relação às leis. Aqui falamos apenas sobre as leis humanas? Claro que não. Sobretudo em relação às leis divinas, as leis de Deus. Inclua-se aí as leis da natureza. Olha que interessante. Se só é livre de fato quem respeita as leis, quem se esforça para cumprir as leis, nós precisamos conhecer essas leis. Não é verdade? Se nós formos ignorantes, ou seja, sem conhecimento em relação às leis, por falta de capacidade nossa em relação às nossas luzes, ao nosso esclarecimento, nós não somos livres. Agora, se nós já temos algum esclarecimento, se nós já conhecemos não só muito das leis humanas, mas algo significativo sobre as leis de Deus, ou seja, já temos algum esclarecimento, e mesmo assim a gente conscientemente decide errar, a gente está indo contra as leis e continua não sendo livre. Continua não tendo significativa liberdade. E aí, nesse caso, pessoal, conhecedores das leis, ou pelo menos de algumas das leis, algo mais esclarecidos do que o ignorante, de quem é a maior a responsabilidade? De quem conhece mais. O erro é mais grave por parte de quem? De quem tem mais esclarecimento. Então, pessoal, estejamos felizes, porque se vocês não sabiam, a partir de hoje temos mais responsabilidade. Não é verdade? Mas quem tem mais responsabilidade é mais livre. Tem mais liberdade, principalmente se esforça, se tem boa vontade no cotidiano para cumprir essas leis. Fez besteira, andou fora do caminho reto, foi contra as leis, inclusive as humanas, tem consequência. Consequência de satisfação, de bem-estar, de felicidade, ou de aflição, de angústia, de infelicidade? De angústia, de infelicidade. É simples assim, pessoal. Por isso que o livre-arbítrio também é uma ferramenta de justiça de Deus. Porém, essa justiça tem como fundamento o nosso esclarecimento. Ok até aqui, pessoal? Beleza? Então falamos sobre definição, dissemos que esse livre-arbítrio é uma capacidade concedida por Deus desde a nossa criação como espíritos humanos, aliás, desde a nossa primeira encarnação como humanos, nós possuímos esse livre-arbítrio. Vamos falar agora que esse livre-arbítrio é um fundamento, é uma ferramenta, na verdade, de construção do nosso eu, de construção de cada um de nós. Por quê, pessoal? Que o livre-arbítrio é indispensável para a construção de cada um de nós, como espíritos. Por quê?
O silêncio não me incomoda. Porque cada um de nós está em um grau de evolução, mas para cada um de nós ter conquistado esse grau de evolução, precisou do livre-arbítrio, certo? Por isso o livre-arbítrio é indispensável como ferramenta de construção de cada um de nós, para que cada um de nós atinja o seu grau atual de evolução, que é sinônimo de aperfeiçoamento, adiantamento ou progresso. Ok? Por quê, pessoal? Vamos entender isso melhor. São as nossas escolhas. Se a gente vai ou se a gente fica, né? Vamos definir se a gente vai ou se a gente fica. É exatamente isso, né? Pessoal, quais são as duas vertentes do progresso de nós, criaturas humanas? Nós evoluímos basicamente em duas vertentes. Quais são elas? Moral e inteligência, ou moral e intelectualidade, ou inteligência e moralidade, não importa. Definição de inteligência. Quem gostaria de contribuir? A gente precisa entender o que está falando, né, pessoal? Definição de inteligência. O que é inteligência? Tem a ver com conhecimento, né? Definição de inteligência, pessoal. O que é inteligência? Vocês estão vendo que exercício que é um barato? Quando a gente estuda a doutrina espírita, caramba! O que é inteligência? Vamos entender o que é inteligência? O que é a definição de inteligência? Quem contribui? Capacidade de aprendizado. É uma das definições. Desenvolvimento do raciocínio. É outra definição. Isso é inteligência. Quem tem boa memória é inteligente? Não necessariamente. Não necessariamente. Memória é uma coisa, ajuda bastante para o desenvolvimento da inteligência. Inteligência é uma outra capacidade, por isso que a gente tem que entender sobre o que a gente está falando. E moralidade, definição de moralidade ou de moral, pessoal? Aí é a moral, artigo A, não estamos falando sobre o moral. O moral é outra coisa, tá? O moral é ânimo, né? O moral da tropa, o moral do time, ânimo, disposição, motivação. Não é sobre esse moral que a gente está falando, é sobre a moral. Definição de moral. Como é que é? Quando ninguém está te olhando. Pode como não pode ser, né? Sim, isso. Sim, então pode não ser isso, né? Mas beleza, estamos chegando lá. Capacidade de definir o certo e errado é inteligência. Por quê? Mas você já adiantou um link que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Obrigado, companheira. É quase isso aí, é quase isso. Questão 629 de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, obra fundamental de Allan Kardec. Primeira obra da codificação kardeciana, primeiro livro. Que definição se pode dar de moral? Moral é a regra do bem proceder. Ou seja, a regra que permite com que a gente escolha mais o bem do que o mal. Aí é que está a moral. Quando a gente se desenvolve moralmente, a gente tende a escolher mais o bem do que o mal. Mas para conseguir fazer essa escolha, usar bem o nosso livre-arbítrio, a gente precisa entender o que é o bem e entender o que é o mal. E para entender o que é o bem e o que é o mal, preciso de inteligência. Pegou, pessoal? Por isso que as duas vertentes básicas do progresso, o adiantamento, o aperfeiçoamento, ou até se quiserem, da evolução, são inteligência e moralidade. Mas para eu praticar o bem, em detrimento do mal, eu tenho que saber o que é o bem e o que é o mal. Então eu tenho que me desenvolver como inteligência. Tem que desenvolver a minha inteligência. Aí a gente
Estava falando que o livre-arbítrio é ferramenta para que nós cheguemos cada vez mais distante nesse nosso processo de progresso intelecto-moral, porque a gente precisa fazer escolhas no nosso dia a dia, ou seja, escolhas tanto no sentido de desenvolvimento da nossa inteligência, quanto escolhas no sentido da nossa moralidade. Porque temos, companheiras e companheiros, às vezes também uma visão equivocada de que tudo associado à religião, no nosso caso como espíritas, por ideal, e sobretudo como cristãos, deve ser visto só do ponto de vista moral. Sem a moral a gente não vai a lugar nenhum, é claro. Tanto que fora da caridade não há salvação. Muitos de nós, crentes religiosos, independente da religião que abracemos para as nossas vidas, inclusive nós espíritas, nos esquecemos da importância do estudo. Porque sem estudo a gente não entende as leis de Deus. E se não entender bem as leis de Deus, a gente não pode praticá-las bem. E se não bem praticá-las, a gente não progride moralmente. Então o livre-arbítrio está presente como ferramenta indispensável da nossa evolução, porque a gente precisa fazer boas escolhas, tanto no sentido do desenvolvimento intelectual, ou seja, do estudo, da busca do conhecimento, da troca de ideias, da participação de grupos de reflexão doutrinário, por exemplo, quanto das nossas provas do cotidiano no sentido moral. As escolhas que faremos, e quando a gente fala sobre moralidade, pessoal, a gente está falando basicamente sobre relacionamento. Relacionamento com quem? Com o próximo, com mais quem? Principalmente com a família, o próximo mais próximo, na verdade. Com mais quem, pessoal? Com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Com mais quem? Conosco, próprios, com nós mesmos. E com mais quem? Não entendi. Que são os nossos próximos também, os nossos inimigos ou adversários são os nossos próximos. Mas tem mais um ponto que a gente esqueceu de falar sobre relacionamento. A vida. Em relação à vida. A vida. Aí a gente está falando de tudo isso, né? Abrange tudo isso. Relacionamento com quem ou com o quê, pessoal? Com a natureza, com a criação, com o nosso planeta. Quando a gente fala de moral, pessoal, a gente fala de relacionamento. Relacionamento com os nossos próximos, em especial os nossos próximos mais próximos, aqueles que estão na luta do dia a dia, atritando ali, dentro de casa, né? Seja família consanguínea ou não. Os outros próximos não tão próximos, inclusive os nossos inimigos e adversários. Relacionamento conosco próprio, relacionamento com toda a natureza, com toda a criação, o nosso planeta. E isso tudo, inevitavelmente, é relação com o Criador. Nossa relação com Deus é inevitável. Por que relação com a natureza, pessoal? Estão me inspirando aqui para desenvolver mais esse assunto. Por que relacionamento com a natureza? Por que isso é moral? Por que isso tem a ver com a moral? A natureza é criada pelas leis de Deus, né? Dentro das leis de Deus, lei divina ou natural, presentes as leis da natureza. Estamos inseridos, dependemos desta casa planetária. Cuidar dessa casa planetária é fazer o bem a todos que vivem nela, inclusive nós mesmos. Além de ser para o nosso bem-estar e uma caridade, é inteligente. Não é inteligente não cuidar do planeta. Então, por isso também é uma atitude moral.
Vejam, pessoal, como o estudo sobre o livre-arbítrio, ou seja, sobre essa nossa liberdade, obviamente relativa, né, as nossas luzes, a nossa capacidade de cumprir as leis, essa liberdade de escolha, é profundo esse estudo e vai adiante, porque nos chama a uma reflexão, a uma responsabilidade sobre o que muitos de nós esquecemos no dia a dia, que são as nossas escolhas, o uso do nosso livre-arbítrio em relação ao nosso desenvolvimento, da nossa inteligência. A gente precisa desenvolver inteligência sim, pessoal, até o último dia das nossas vidas, encarnados, claro, porque aqui ninguém morre, tá bom? Quem não sabia, fica sabendo hoje. Morre esse corpício aqui, né? Essa carcaça emprestada por Deus, um dia vai parar, vai morrer, vai apodrecer e vai alimentar a natureza. Mas eu, espírito, cada um de nós, seguimos adiante. Então, até o último dia da nossa encarnação e além dela, precisamos desenvolver intelecto, bom uso do livre-arbítrio para desenvolvimento da inteligência e também para as nossas escolhas do ponto de vista moral. Ou seja, sobre as nossas relações, sobre a nossa vida de relação. E vida de relação com quem mesmo? Com Deus, com a natureza, com toda a criação, com os nossos próximos e com nós mesmos, né? Vamos ver aqui, pessoal, alguns exemplos de como esse livre-arbítrio nos constrói ou nos mantém estacionado, né? Decidir se a gente vai ou fica, né, companheira? Ou a gente segue adiante ou fica estacionado, fica parando no lugar, perdendo tempo. Não é verdade? Exemplos, pessoal. Hoje, o que escolhemos hoje? Hoje o pessoal desde cedo já estava animado para vir para a Casa do Caminho. Hoje tem reunião, tem palestra, eu quero estar lá de qualquer jeito, eu não perco por nada. A Bisa tocando violão, a prece, a leitura e tudo mais que essa casa maravilhosa tem para nos oferecer. Decidimos estar aqui hoje. Nós escolhemos isso. Isso nos dá um sentimento de dignidade, sentimento de bem-estar, que é o único significado positivo da palavra orgulho lá no dicionário. Orgulho como sinônimo de sentimento de dignidade. Dá orgulho da gente estar aqui hoje. Porque orgulho normalmente é amor próprio exagerado, né? É o sentido mais comum da palavra. Mas nesse caso, para a gente hoje, sentimento de dignidade. Estamos felizes, estamos contentes conosco, porque tínhamos várias outras possibilidades de atividade, certamente tivemos vários outros convites e decidimos aqui estar. Fizemos hoje, nesse momento, às 20h34, a conclusão de que fizemos bom uso do nosso livre-arbítrio. Ok? Sejamos abençoados na nossa caminhada e que continuemos assim o quanto for possível. Porém, pessoal, como é que a gente está tratando o nosso tempo em relação às nossas escolhas no nosso dia a dia, hein? Tem sido sempre assim? Vamos dar uns exemplos aí, pessoal. O que a gente faz no nosso dia a dia que a gente perde um tempo precioso? Redes sociais, né? Uma ferramenta tão poderosa, né, de comunicação, de relacionamento. Pois é, você vê o que o ser humano faz, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa desenvolver, descobrir, inventar coisas maravilhosas, maravilhosas no sentido positivo. Coisas que podem ser utilíssimas. Aí o que a gente faz dessas coisas que a gente mesmo inventa? Abusa, faz mau uso, usa de forma indevida, de forma prejudicial, perde-se um tempo, cria contendas, problemas de relacionamento, magoa, persegue, deixa os preconceitos falarem mais alto. Uma ferramenta utilíssima, poderosíssima, mas a gente, seres humaninhos, precisamos agir dessa forma. A gente vai lá no extremo ruim, aí volta para o extremo. Pô, também não está bom ainda, até achar o caminho do meio, ponto de equilíbrio. Isso com tudo na vida, pessoal, ou com quase tudo. A gente é assim.
Mas a gente precisa fazer uma reflexão hoje aqui, esse é um exemplo muito bom, companheira, muito obrigado, de que realmente, né, precisamos acordar cedo amanhã. Eu garanto que tem um monte de gente aqui que precisa acordar cedo amanhã. Aí a gente chega da palestra, né, vai tomar um banho, jantar, fazer seus afazeres, agora eu vou dormir. Deixa eu botar o despertador aqui do telefone. Mas tá cheio de notificação do Instagram, do Facebook. Vamos dar uma olhada? Aí a gente vai... Eu não, porque eu não tenho rede social, né, pessoal? Mas isso é comum, é um hábito comum. Aí o indivíduo vai por minutos, às vezes horas adentro, investindo tempo, consumindo um monte de quê? Um monte de quê? De bobagem, de besteira, de inutilidade, futilidade, até de coisas perturbadoras. Pessoal, vocês já tiveram uma experiência de assistir aquele filme de ação, tiro, pancada e bomba? Tiro é uma coisa de hollywoodiana, né? Frenética, antes de dormir? Imediatamente antes de dormir. Vocês já tiveram essa experiência? Eu já. O que normalmente acontece com a gente antes de dormir? A gente vai dormir, e aí? Tem pesadelo, não dorme bem, fica tenso, demora a dormir, coração fica batendo majado, não para de pensar no filme. Aí amanhã tá com medo de bandido, de arma, de tiro. É sério, gente. A gente fica perturbado. É ou não é, pessoal? A gente não precisa ter vergonha de admitir isso aqui, não. A gente pode admitir as nossas imbecilidades. Não faz mal nenhum. Mas para que a gente admite? Para mudar de comportamento. Certo? Para fazer boas escolhas. Para usar melhor o nosso livre-arbítrio, incluindo o nosso tempo. Né? Então, essa é uma reflexão sobre como temos, nesse momento da nossa fala, como temos usado o nosso tempo, né? José leu ali a lição de abertura, né? Se você já é capaz de ficar ao lado de um acamado no leito, de ser ouvido de alguém que precisa desabafar, não com essas exatas palavras, né, pessoal? Mas tentando resgatar um pouquinho do conteúdo da lição, de fazer uma visita para alguém que está precisando, de dar boas palavras e sorriso. Gente, quantas coisas a gente pode fazer, a gente pode escolher em fazer no nosso dia, se a gente parar para pensar o quanto de tempo temos desperdiçado por mau uso do nosso livre-arbítrio com um monte de besteira. A nossa fala condena? É condenatória? Não, a nossa fala é uma fala para gerar reflexão. Essa é uma reunião de estudo, pessoal? É ou não é? É claro que é. Estamos nos empenhando aqui no estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, hoje com o tema livre-arbítrio. E essa é uma reunião de estudo muito preciosa, porque é uma reunião geradora de reflexão. Agora, junto de nós, quem é que está invisível agora, junto de cada um de nós? Quem que está invisível aí, ó? Bom, para quem for médio vidente, não está invisível, né? Mas para a maioria de nós, quem que está aí com a gente agora? Desencarnados. Hã? Espíritos desencarnados. Espíritos desencarnados, mas tem um desencarnado especial que está conosco. Para cada um de nós tem um desencarnado. Mas tá bom. O nosso anjo guardião ou guia espiritual está com a gente aqui. Bem-vindos, obrigado pelo amor e paciência de vocês. Com a gente. E eles estão fazendo o que agora especificamente, pessoal? Dentre outras coisas. Cuidando da gente. Cuidando da gente, estudando com a gente. Como é que vocês acham que, nesse momento, agora é a atuação deles sobre cada um de nós? Cada um com seu anjo guardião. Levando, nos inspirando, levando a reflexão, tentando nos auxiliar para que nós nos mantenhamos concentrados, tentando afastar o natural sono, pessoal, dessa hora, de noite, um dia de trabalho, acordou cedo, né? Tentando nos auxiliar sobre isso também.
incutindo em nós bons pensamentos, bons sentimentos, para que nós tenhamos as melhores reflexões e para que isso nos marque de forma positiva. Por quê? Essa marca positiva no nosso dia a dia vai nos ajudar a quê? Vai nos ajudar a melhores escolhas, usar melhor de forma mais construtiva o nosso livre-arbítrio. Porque numa reunião de estudo, sim, como essa, que é uma reunião também de desenvolvimento intelectual, óbvio, porque é reunião de estudo, certo, pessoal? A gente não pode esquecer do desenvolvimento intelectual. Por exemplo, dentre vários outros benefícios, a gente poderia falar de tratamento espiritual, de um monte de coisa aqui, pessoal. Porque essa reunião também, por exemplo, é uma reunião de tratamento espiritual, tá? Estudo também faz parte de tratamento espiritual. Então, dentre outras coisas, o nosso anjo guardião agora está atuando sobre nós, para que, com o auxílio dele e, obviamente, com o nosso esforço de nos mantermos acompanhando, pensando, refletindo, querendo participar, nós sejamos bem marcados em nossa intimidade. E essa marca que ninguém tira da gente essa marca. Uma vez posta, nós então estamos com uma melhor tendência de fazermos boas escolhas no nosso dia a dia. E isso, pessoal, é um processo de construção tijolinho a tijolinho. Seja num espaço de estudo como esse, seja em casa abrindo os livros e lendo, seja lendo em conjunto, seja nos espaços de estudos da casa espírita, seja onde for, seja ouvindo uma palestra pelo YouTube ou pela Rádio Rio de Janeiro ou por um outro meio de comunicação, não importa. Nesse momento, quando, pelo bom uso do nosso livre-arbítrio, nós escolhermos estar em comunhão com Deus, o nosso anjo, por exemplo, o nosso anjo guardião, tem maior acesso a nós, como espíritos, como criaturas de Deus, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista moral. A gente abre as portas da nossa casa mental e da nossa casa afetiva de forma mais significativa para a atuação desses amigos amorosos e pacientes sobre nós. E nessa atuação a gente consegue ser bem marcado. A gente consegue melhor registrar aquilo que Deus quer que nós registremos em nossa intimidade, como estrutura de progresso, como fundamento para a felicidade, como alicerce para o nosso próprio bem-estar. Por isso dizemos que livre-arbítrio é ferramenta indispensável de construção do nosso próprio eu, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista moral, porque através das escolhas que faremos é que a gente decide o quanto mais rápido ou não progrediremos. A gente decide, né, companheiro, o quê? Se a gente vai ou se a gente fica, né? Se a gente segue adiante ou se puxa o freio de mão do aperfeiçoamento. E uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar também, pessoal, é que livre-arbítrio é só durante a encarnação? É quando, então, também? Em toda a existência, porque se é desde que a gente começa como espíritos humanos, sendo espíritos humanos encarnados ou não, a gente pode escolher. Encarnados, para quem não sabe, ligados a um corpo de carne durante uma encarnação, e quando não mais ligados a esse corpo de carne, passados pelo fenômeno morte, estaremos então desencarnados, ok? Por que eu estou falando isso, pessoal? Vamos fazer aqui um exercício de fundamentação, de entendimento. A gente nasce, cresce, enfim.
a gente torna-se adulto, a gente faz as nossas escolhas. Temos boas escolhas, temos más escolhas. Essas más escolhas, que são as nossas falhas morais, inevitavelmente também geram consequências. E essas consequências estão de acordo com o nosso nível de esclarecimento, certo? Essas consequências têm necessidade de correção? Esses erros, melhor dizendo? Claro! Deus é o educador supremo, universal. Então, ele não se vinga, ele não nos pune, ele educa. Aí a gente, às vezes, precisa passar pelo fenômeno morte, estar novamente no mundo espiritual, então já desencarnados. Aí a gente vai fazer aquele checklist reencarnatório com o nosso anjo guardião. A gente vai ver o saldo, erros e acertos. Porque a gente só erra, a gente acerta também, né, pessoal? A gente já está no estágio, por mais que ainda bastante imperfeito, que a gente acerta. A gente é só imperfeição? Pelo amor de Deus, a gente já tem virtudes em desenvolvimento, né? Graças a Deus, pô, já caminhamos tanto, né? Então a gente faz o saldo dos erros e acertos. Aí lá nos acertos a gente se felicita, sentimento de dignidade, a gente vê aquela lista ali com 3 acertozinhos, 2, 1 talvez. Aí a gente vai olhar a lista de erros, né? Cadê? Quantas páginas tem a lista de erros? O que é normal nesse nosso ainda atual estágio de imperfeição, pessoal. E a gente não precisa se sentir diminuído, menor, envergonhado, nada disso. Isso é natural, é normal. Mas para cada um deles a gente tem que reconhecer o que se chama arrependimento, a gente tem que reconhecer que errou. É diferente do remorso. O remorso é o sentimento de culpa, aquilo que nos estaciona, que nos deixa estagnados. Esse aí a gente sente, mas se liberta dele rápido. A gente precisa do arrependimento, que é reconhecer que errou. Aí a gente reconhece erro e fala, caramba, mandei mal mesmo nisso. Vamos lá, meu anjo guardião, o que eu posso fazer então na próxima encarnação para melhorar isso? Primeiro você tem que espiar, ué. Você se esqueceu? Estudou lá a doutrina espírita na Casa do Caminho, pô? Já se esqueceu disso? Expiação. O que é expiação, pessoal? Definição de expiação. Com as palavras de vocês. Não é isso. Não é isso. Mas eu gosto disso, eu gosto de participação, gente. Ninguém é obrigado a acertar, não, tá? Isso. O reajustar depende também da expiação. São 3 etapas, já falou 2, arrependimento e expiação. O reajuste tem 3 etapas. A gente aprende isso, pessoal, lá no livro O Céu e o Inferno. É um outro livro organizado por Allan Kardec, tem subtítulo Ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Está lá, se eu não me engano, na parte 2ª, no capítulo 7, no item chamado Código Penal da Vida Futura. Então, lá os 3 itens de reajuste. O reparar é o 3º item. Arrependimento, expiação e reparação. Mas antes de chegar na reparação, eu quero definir didaticamente, né, progressivamente, eu quero definir a expiação, pessoal. Definição de expiação. Dou-lhe uma? É um desafio, não deixa de ser um desafio. Dou-lhe 2? E dou-lhe 3. É sofrer, no bom sentido, a consequência das suas más atitudes. Isso é expiação. Por que, pessoal, que a gente pede isso? Porque a gente entende, no nosso atual nível de aperfeiçoamento, que muitas vezes a gente precisa sentir na pele o que a gente causou outro para não fazer mais. A gente entende e aceita, muitas das vezes, que esse é um excelente contributo de aprendizado educativo. E muitas vezes a gente escolhe expiações. E às vezes até muitas expiações. O anjo da guarda fala assim, meu amigo, ou você ou minha amiga, você aí, calma, você está ansiosa, não vai nem reencarnar agora, vai demorar para reencarnar, você já quer um tanto de expiação, você não vai aguentar metade disso. Chega lá com uma, você já fala, reclama, xinga Deus, pô. Você esqueceu de mim, meu Senhor? Ó, Senhor dos mundos, o que eu fiz para merecer isso? Você não se lembra agora, né? Mas fez, se esqueceu, ainda bem que esqueceu,
esquecimento temporário do passado, né? E pediu para passar por isso, a expiação, nas nossas vidas, né? Tudo que é muito trabalhoso, sofrido, dorido, que às vezes nos causa dor física, não só dor física, mas dor moral também. Muitas dessas ocasiões nas nossas vidas são expiações. São estímulos educativos que nós mesmos pedimos para corrigir, como um dos processos de correção das nossas falhas. Expiação, sofrer a consequência das nossas más atitudes. Sofrer no sentido educativo, é claro. Então, além da expiação, a reparação, que a nossa companheira lembrou muito bem. Reparação quer dizer encontrar com cada um que você fez o mal, dure o tempo que durar na sua existência, não é numa vida só não, pessoal. Isso pode ser muitas vidas depois. Encontrar com cada um que a gente fez o mal e então na vida oportuna fazer o quê? Fazer o bem. Aí você apagou totalmente uma falha do passado. Quanto tempo demora isso, pessoal? Quanto tempo demora para apagar cada falta? Depende da tua disposição. Depende da falta, da nossa disposição, depende do quanto sejamos humildes, né? A gente fica batendo o pé orgulhoso, depende das nossas do bom uso do nosso livre-arbítrio. Então veja como o processo é lento, pessoal. Quanto tempo demora isso tudo? É indeterminado, porque pode durar o tempo que a gente quiser. A gente tem fim? A gente é infinito. Ninguém pode aniquilar a gente. Uma vez criados por Deus, a gente não deixa nunca mais de existir. Então, dure o tempo que durar, a gente vai apagar cada uma das faltas cometidas contra os nossos semelhantes, contra a criação e contra nós próprios. Certo? Através de 3 processos. Quais são eles? Arrependimento, expiação, reparação. Gente, desculpa, eu sou professor. Definição de arrependimento. De educação física, mas sou. Definição de arrependimento. Reconhecer o erro. Tem estrela dourada aí na Casa do Caminho, gente? Vou começar a distribuir. Reconhecer o erro. Definição de expiação. Sofrer, no bom sentido, as consequências do quê? Das nossas falhas, das nossas más atitudes, dos nossos erros morais, do mau uso do nosso livre-arbítrio. Ok? E a reparação? O que é a reparação? Fazer certo. Refazer. Refazer de forma correta, ou seja, encontrar com cada um contra quem se fez um mal e então fazer o bem, gente. E a gente reclama daquele companheiro. Que companheiro difícil de relacionamento. Que familiar complicado. Eu não aguento mais. Porque a gente não é difícil, né, pessoal? A gente não é complicado. Aqui na Casa do Caminho, então, nós somos quase anjos, né? Vai ver lá fora. É ou não é? É o outro que é difícil, né? É o outro que é complicado. A gente nunca fala da gente, a gente quer falar do outro. Não quer tomar conta da nossa vida, quer tomar conta da vida do outro. Não quer falar das nossas próprias imperfeições, entre parênteses, exercício de autoconhecimento. Quer apontar as imperfeições dos outros. Aí a gente tem a oportunidade redentora de estar se relacionando com um amigo, com um familiar, com um colega de trabalho, com um companheiro da casa espírita, não importa, gente, qual seja na vida de relação. Um adversário, um inimigo, a gente tem a oportunidade redentora de fazer o bem, nem que seja por uma prece, de trabalhar o perdão em relação às más atitudes dele. Não é passar a mão na cabeça, tá, gente? Vamos deixar uma coisa clara aqui. Não é passar a mão na cabeça, tapar sol com a peneira, fingir o que não viu, botar panos quentes, nada disso. Isso não é caridade. Quem faz o mal
tem que, no bom sentido, sofrer as consequências desse mal. Mas serei eu o justiceiro? Claro que não. Sou eu o vingador? Óbvio que não. Ah, é porque eu quero justiça, ou é que você quer vingança? O que está no seu coração? Também tem quem falou? Ele também tem o livre-arbítrio dele. Assim como eu estou imperfeito, ele também está. Assim como eu preciso de indulgência e perdão, ele também precisa. Ele tem o direito de escolha. Não é passar a amar o inimigo, gente. Não é fingir o que não viu, passar a mão na cabeça. Isso é ser tolo. O amor não é tolo, o amor é justo. E o amor não se vinga. Se não dá para conviver, trabalhe o perdão dentro de você, você já está amando o companheiro. Dentro do seu possível. Se não dá para conviver, tente fazer uma prece por ele, de coração. Poxa, Daniel, mas eu não consigo fazer prece por ele. Faça a prece para conseguir fazer prece. Não é simples, pessoal. É sempre um jeito, né? Tem sempre um jeito. Gente, é tão simples, mas que dá trabalho. Que dá trabalho. A gente quer o caminho mais fácil. Olha o livre-arbítrio aí, ó. Aí tem lá a prateleira das escolhas, ó. Livre-arbítrio em promoção. Qual que é o mais fácil, é o mais barato? A gente normalmente quer aquele, pessoal. Fala, querida. Claro. Nunca. Ele não quer se relacionar, a gente não se relaciona diretamente. Sim, exato. Bons sentimentos. A raiva, exatamente. Trabalhar. Claro. Ele tem direito. A gente não tem que forçar nada, pessoal. Até porque muitas das vezes, se a gente forçar um relacionamento com uma pessoa inimiga, adversária, é insalubre para nós. Não é salutar. Vai nos fazer mal. Pode nos fazer mal mental, afetivamente e até fisicamente. Mas a gente não abandona esse companheiro no caminho no sentido de cristãos, do que a gente pode fazer como cristãos. E aqui a gente citou 2 exemplos. Quais são os 2 exemplos? O perdão e a prece. O perdão nasce de uma vez? Ele é uma construção, pessoal. É uma construção cotidiana. É a gente, eu não consigo fazer prece, eu quero conseguir fazer prece por ele. Você já está querendo amar o companheiro ou a companheira. O amor no sentido de que Jesus nos ensina. Não é amor cheio de ternura e paixão. É o amor no sentido lato, o amor cristão. Nós somos cristãos, pessoal? Claro, é esse amor que a gente precisa treinar em nós. Não é beijo e abraço no inimigo. Não dá. Nessa vida ainda não dá. Pelo menos nesse momento. Talvez no final, mais adiante ainda, nessa encarnação dê. Mas se não dá, a gente não vai ficar de convivência, porque não dá certo. Mas a gente não deixa no caminho, não abandona amorosamente esse irmão. Pessoal, a gente tem que aprender a falar sobre amor sem falar de familiar querido, filhinho que a gente ama, sem confundir com sexo, ternura e paixão. É isso também, mas o amor, a gente tem que aprender a olhar e falar do amor no sentido mais lato, mais amplo, que é o amor que Jesus nos prescreve. E aí, se a gente aprende, começa a pensar sobre o amor dessa forma, se a gente começa a desenvolver esse pensamento aos pouquinhos vai virando atitude, vai virando ação. A gente vai mudando o nosso comportamento, a gente vai melhorando as nossas escolhas, vai usando melhor o nosso livre-arbítrio. Por que a gente falou isso tudo? Porque a gente estava falando, mas a gente reclama de convivência, não sei o que, é difícil. Gente, de repente, nessa convivência difícil, está ali uma oportunidade de reparação de séculos atrás, de milênios atrás.
E de repente que a gente já tentou várias outras vezes em várias encarnações. Vou ilustrar aqui, tem 2 companheiros lá na casa espírita, trabalhadores, né? Um homem e uma mulher, trabalhadores lá na nossa casa, que já foi revelado para eles o seguinte: olha, vocês já vieram como marido e mulher, vocês já vieram como mulher e marido, vocês já trocaram inclusive o estado psicológico, a biologia, né, sexual. Vocês já vieram como irmãos consanguíneos. Até agora não deu certo. Dessa vez vocês decidiram se encontrar na casa espírita. Pelo amor de Deus, vamos ver se vai agora, né? Como trabalhadores, sai faísca direto entre eles, hein? Atrito aqui é uma beleza. Mas é assim, gente, é a tentativa, até uma hora que vai. Oportunidade redentora. E a gente reclama. Quem tem preguiça moral. Por causa de um companheiro gigantesco que a gente insiste em andar abraçado com ele no dia a dia, chamado orgulho. A gente não quer soltar o orgulho, solta ele pouco. A gente precisa se admitir imperfeito. A gente precisa se admitir com falhas, mas com virtudes também já em desenvolvimento. A gente precisa admitir que a gente precisa reconhecer essas falhas e trabalhar para a nossa melhora. Isso se faz, pessoal, soltando um pouco o orgulho. Deixa ele um pouco. Para desenvolver em nós o contrário do orgulho, que é a humildade. Essa virtude. Aí quando a gente solta o orgulho e fala, eu não sou tão importante assim, né? Porque o orgulho faz a gente achar que a gente é importante pra caramba, né? Eu sou tão importante, qualquer coisa que me fale, eu fico melindrado. Eu fico suscetível. Eu fico magoado. Ressentido. E às vezes até rancoroso, com desejo de vingança. Por quê? Porque eu me sinto muito importante. Ninguém pode me contrariar. Orgulho. Aí a pessoa que vive assim, vive com um peso enorme em si, porque tudo está errado, o outro é que está errado, é uma pessoa que acha que todo mundo está contra ela. Ela fica arrastando um peso enorme, em vez de soltar um pouco esse peso e entender, caramba, eu não sou tão importante assim. Cada um de nós é importante, pessoal? Claro que somos, simplesmente porque somos filhos e filhas de... Já basta. Cada um de nós é importante, mas tem alguém de nós aqui que seja importante demais? Ninguém, gente, de verdade é importante demais. Nenhum de nós é. Todos nós somos plenamente substituíveis. Todos nós, apesar de cada um de nós ser uma individualidade, com as suas peculiaridades, suas características, seus valores, suas riquezas. Mas nenhum de nós aqui é importante demais. Quando a gente saca isso, quando a gente entende, isso a vida fica mais leve, pessoal. A gente aprende a pedir desculpa, a gente reconhece melhor nossas falhas, se reconhece, tem mais força, mais disposição para querer transformá-las, para querer mudar essas falhas morais. A gente se melhora porque se permite pelo bom uso do nosso livre-arbítrio. Então, associado a esse ponto, a gente começou a falar isso tudo por conta dessa questão do livre-arbítrio antes, né? Antes da gente reencarnar. O nosso poder de escolha, já nesse atual estado de aperfeiçoamento, pessoal, se dá antes de reencarnar, quando a gente escolhe as provas, quando a gente escolhe as expiações. Isso é livre-arbítrio? Sim, não, talvez ou não sei. É livre-arbítrio, pessoal. Lá, lembra que a gente falou, viveu, passou pela morte, desencarnado, faz o saudão com o anjo guardião, erros e acertos, certo? A gente faz o saldo, e aí a gente começa a programar a próxima encarnação. Nessa programação da próxima encarnação, é comum que participemos dessa programação? É muito comum, já nesse nosso atual estado de progresso intelecto-moral. E a gente escolhe o quê, pessoal? Por exemplo, as provas, as expiações, cônjuge, filho, profissão, local onde vai nascer, rico ou pobre, negro ou branco, homem ou mulher,
homo, hétero, a gente escolhe quase tudo, pessoal, se não tudo. Sempre guiados, auxiliados, inspirados e orientados pelo nosso anjo guardião e pelos espíritos que nos querem bem e que são permitidos de estarem conosco. E nisso, nessa escolha toda, a gente está executando essa faculdade divina chamada livre-arbítrio. Então, a gente escolhe antes, a gente escolhe durante e a gente escolhe depois da nossa encarnação. A gente tem livre-arbítrio o tempo todo já nessa atual fase da nossa existência. O que muitas vezes a gente erra, que já falamos aqui, a gente escolhe ser rebelde em relação a Deus, quando a prova, especialmente a expiação, bate à nossa porta. Aí a gente faz mau uso do nosso livre-arbítrio, a gente escolhe ser rebelde. Porque normalmente a gente ora como, pessoal? Senhor, eu não quero passar por isso. Ou a gente fala assim, Senhor, obrigado por essa expiação dolorosa, me dá força e entendimento para eu passar por isso. Como é que a gente ora normalmente? É a primeira ou a segunda? É a primeira, rebeldia. A gente erra, reconhece que erra, pede a expiação, vem na carne de novo, a expiação bate a nossa porta, a gente sente na pele, era hora de agradecer, obrigado, Senhor. A gente fala, Senhor, você esqueceu de mim? O que eu fiz para merecer isso? Mau uso do nosso livre-arbítrio. Quando a gente tem oportunidades redentoras. O que é redenção, pessoal? Redenção. O que é redenção? Redenção. Oportunidade de redenção. A gente se ajustar, joga fora o mal que tem dentro da gente. Você falou, companheiro? Corrigir os erros. Tem oportunidade disso, a gente joga fora mais uma oportunidade. Vamos esperar quantas encarnações para fazer isso, gente? Por isso, uma reunião de estudo como essa gera essa oportunidade de reflexão para as nossas próprias vidas, né? Apenas para a gente terminar, pessoal, uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, dependendo do nível da nossa rebeldia, de quanto tempo a gente se mantenha rebelde às leis de Deus, com perversidades, com maldades, com preguiça de querer fazer o certo, a gente pode ter temporariamente e relativamente o nosso livre-arbítrio cerceado, comprometido. Sabem dar exemplos sobre isso? Vou fazer uma analogia. Um doente psiquiátrico, um doente mental, na nossa fala não tem condenação não, tá, pessoal? Estou usando expressões claras e objetivas para a gente se colocar no cenário, tá? Ele tem capacidade de escolha por ele próprio? Dependendo do nível de patologia, não. Então ele pode decidir por ele mesmo? Não tem como. Alguém tem que cuidar dele. Profissionais, família, amparada por profissionais, apoio médico, se necessário, apoio de tratamento espiritual na casa espírita, certo? Porque ele não tem condição de cuidar dele sozinho. Um espírito adoentado do ponto de vista moral, perverso, ele insiste a muitas encarnações em fazer o mal, a ser rebelde às leis de Deus. Eu não quero. E eu tenho, eu sou cascudo para sofrer. Eu sei que se eu fizer eu sofro, mas eu quero continuar sofrendo. Eu sou carne de pescoço. Eu não vou desistir de ser rebelde a Deus. Tô nem aí. Chega num ponto que o anjo guardião, obviamente, amparado por Jesus no nosso planeta, determina que naquela encarnação ele vai ter o seu livre-arbítrio cerceado. É a encarnação compulsória, né? Que são as chamadas encarnações compulsórias, obrigatórias. Ele não tem direito de escolha, meu amigo, você vai nascer desse jeito. Você não tem direito de escolha, porque isso aqui vai ser bom para você. É o remédio amargo. É o remédio do tratamento mental espiritual desse espírito.
E a gente vê vários casos aí, nem todos são casos como esse, mas vou citar algumas possibilidades. Alguém, por exemplo, que nasce com uma paralisia cerebral, com dificuldades de movimentação, de locomoção, com dificuldades cognitivas e intelectuais. É sempre esse caso, pessoal? Não é sempre esse caso, mas é comum que em casos como esse ali esteja uma encarnação compulsória. É possível, não é sempre assim. Exatamente. Pois é. Não tem capacidade de suicidar. Bem lembrado, companheira. A companheira está relatando aqui casos de espíritos que por várias encarnações sucessivas se suicidaram. Então vem numa encarnação sem capacidade motora, de movimento e até intelectual de tirar a própria vida. Meu amigo, você vai ficar num corpo que você não consegue tirar a sua própria vida. Então nessa você não suicida, apesar, às vezes, do desejo de suicídio estar lá. Mas o espírito sente esse cercear, essa perda de liberdade. E aí o que ele vai fazer? Porque dói, gente. Olha que palavra gostosa. Liberdade. Não é bom ter liberdade? É maravilhoso e não é ruim ser prisioneiro, ser cativo. Não é ruim? Você acha que o espírito numa situação dessa sente ou não sente? Sente. Imagina uma encarnação inteira prisioneiro de uma situação educativa. Vai fazer ele pensar, liberto ou semi-liberto do corpo, 2 vezes. Na próxima eu não posso cometer não, senão daqui a pouco eu venho do mesmo jeito. Então, apenas por curiosidade, a gente relatar essa possibilidade também de termos, dependendo do nosso nível de rebeldia em relação às leis, de termos a nossa liberdade cerceada. Fazendo aqui um recordatório para ver se não esqueci nenhum ponto. Muito bem. Não esgotamos o assunto, porque esse é um assunto muito vasto, mas queria, antes de finalizarmos, reforçar, pessoal, que a nossa felicidade, o nosso bem-estar, depende do bom uso do nosso livre-arbítrio. Deus nos deixa inteiramente livres, entre aspas, sobre isso. Porque só é realmente livre quem respeita plenamente as leis. Mas Deus nos dá a liberdade relativa que possuímos para escolher. E, obviamente, que para cada plantio, uma colheita. Se fizermos o bem, inevitavelmente boas consequências. Se fizermos o mal, não tem como não ter consequências ruins para a gente. Leia-se, sofrimento, vingança de Deus? Claro que não. Processo de educação. Então, que esse estudo em conjunto, que, aliás, gente, muito obrigado pela participação e apoio de vocês, que esse estudo em conjunto reforce em nós essa boa marca do nosso esforço diário, para que cada vez mais façamos melhores escolhas. Mais uma vez, com o coração cheio de alegria e gratidão, muito obrigado por essa oportunidade e companhia. Até uma próxima oportunidade. É muito bom a gente saber que não somos pouca coisa também, né? Nós somos filhos de Deus, não somos o dono do mundo, nós somos filhos do dono do mundo. Nós somos importantes. Somos herdeiros do universo. Exatamente. Né? Então, obrigado, querido. Depende de nós. Bom, nós aqui agradecemos ao nosso irmão Daniel. É sempre prazeroso ouvi-lo, né? Uma conversa assim, sincera, íntima, né? Um bate-papo, mas que funciona muito como reflexão a todos nós, tá certo? Logicamente, a gente agradece e a gente deseja, e isso vai acontecer, que outras vezes mais ele possa estar aqui conosco, tá? Contribuindo e muito para o nosso trabalho. O nosso muito obrigado e vamos então aos nossos passos.
Jesus querido, amado Mestre, fizemos uma grande escolha em vir ao teu encontro, ao encontro da luz, da bênção e do amparo. Mas agora também decidimos escolher exercitar a nossa gratidão. Quão agradável a todos nós sentirmos a tua presença através dos teus trabalhadores no bem, esta presença que nos envolve, que nos fortalece, que nos orienta. E assim, fomos agraciados com mais uma noite bendita. Uma noite de reflexão, proporcionada pelo nosso querido irmão Daniel, que com toda boa vontade, carinho, nos oferece tantos recursos. Por isso te rogo, Jesus querido, para ele e os seus familiares, bênçãos de luz, paz e saúde. Somos sim, Jesus querido, necessitados e dependentes do teu amor, da tua misericórdia. Por isso, Mestre amado, se conosco nesta nossa caminhada, principalmente nos momentos de dúvidas e incerteza. Fortalece-nos diante das nossas quedas, nos ilumina diante das dúvidas e ajude-nos para que façamos sempre as melhores escolhas, aquelas que nos levarão ao teu encontro, ao encontro do teu amor, da tua doutrina, dos teus ensinamentos. Mas que sejamos também capazes de auxiliar aqueles nossos irmãos mais ignorantes, que caminham conosco, pois todos temos o mesmo propósito, que é o nosso melhoramento, a nossa transformação e um dia a nossa perfeição. Abençoe, Mestre Jesus, o nosso planeta, este planeta que governas, que orientas e que guias. Mas envolve e abençoe especialmente os mais necessitados, os mais sofredores, aqueles que ainda não te conhecem, não sabem que podem encontrar em ti a força, o alento e a coragem. Envia sempre os teus mensageiros ao nosso encontro, para que essa nossa caminhada possa ser um pouquinho mais iluminada. Mas sabemos agora, no próximo domingo comemoraremos o Dia dos Pais. Por isso queremos rogar ao Pai Maior que estenda a sua divina misericórdia sobre todos os pais.
conscientizando-os da missão que abraçaram, da responsabilidade a que se propuseram um dia, abençoando os pais, consequentemente, abençoando as famílias. Pai amado, abençoe e também ilumine aqueles pais que já partiram e que se encontram no mundo espiritual, para que também continuem na sua caminhada de luz e de bênção. E assim, Jesus querido, só nos cabe te agradecer a bênção e a luz. Agradecer ao nosso querido Bezerra, que sempre nos ampara, nos inspira, nos orienta. A nossa Mãe Maria Santíssima, que estende sempre o seu manto de luz e de amor sobre todos nós. E com muita alegria, nós damos por encerrada a nossa reunião, dando todos graças a Deus. Obrigado, Bisa, mais uma vez. Lembrando a todos as nossas campanhas do quilo e do enxovalzinho de bebê. Aqueles que desejarem contribuir, é sempre bom, sempre necessário. Hoje, nós temos aqui a nossa irmã Ana, que muitos já conhecem. Ela está por aí, não sei onde ela está. Está ali. Uma pessoa sempre muito prendada, né? E faz umas coisinhas fantásticas e outras gostosas também, né? Mas aí de vez em quando ela oferece alguma coisa para a gente. E ela hoje trouxe 3 lembrancinhas para o Dia dos Pais. Porém, nós não fizemos a lista de entrada, né? Que a gente sempre faz. Quando ela chegou, muita gente já tinha chegado. Mas também não tem para todos, não tem jeito, né? Então a gente vai ter que destinar. Então, eu vou tomar a liberdade de dar o primeiro para o papai Daniel, né? Representando a nossa casa, vou pegar o papai Jorge. E o papai Gelson, que estava aí, já não estou vendo mais. Mas em algum momento, tá, depois eu entrego a ele. Gelson, faz favor. Os demais pais sintam-se representados por eles, tá certo? E a gente deseja um abençoado dia dos pais, de muita luz,
Muita paz a todos.